Zero Conditional and First Conditional. Vamos ver as categorias de cada uma delas. Para Zero Conditional, nós necessitamos da seguinte estrutura: if com present and present. Quando leia-se present, então verbo no presente mais verbo no presente. Em ambos os lados de uma sentença nós teremos que ter a concordância verbal no tempo presente. We need oil if we want to make fries. Então analisem aqui. Reparem aqui que o verbo está então no presente em ambos os lados da sentença. Nós precisamos de óleo se quisermos fazer fritas. Nós usamos elas se estiver frio ou se está frio. Em ambos os lados da sentença, então, numa zero conditional, nós precisamos de verbos no presente. We wear them when it's winter. When também, uma palavra de ligação utilizada na zero conditional. Nós usamos elas quando é inverno, verbo no presente em ambos os lados da sentença. Para first conditional, precisamos da seguinte fórmula. Nós necessitamos então de if, com o verbo no presente, e qualquer um dos modais will, can and may, em outro lado da sentença, ou verbos no imperativo. Na aplicação, if I study hard, I will get into the university. Se eu estudar para valer, eu ingressarei na universidade, ou eu vou ingressar na universidade. Então, se em um lado da sentença você tem verbo no presente, do outro você precisa ter qualquer um dos modais. Pode ser o will, o can ou may. Ambos funcionam nessa sentença. Se eu estudar para valer, I can get into, eu posso entrar. I may get into, eu talvez entre. Ambas as formas funcionam. Você pode utilizar qualquer um deles. If he finishes it soon, he can go home earlier. Se ele terminar isso em breve, se ele finalizar isso em breve, ele pode ir para casa mais cedo. Então aqui a combinação do verbo presente com a terceira pessoa he e do outro lado o modal can. Quando utilizamos algum modal não há necessidade de fazer qualquer alteração no verbo. We may go to the beach if it stops raining. Nós talvez vamos à praia se parar de chover. May, então o modal está à esquerda, e à direita, então o verbo stop está combinando na conjugação com o pronome it. Lembrando que você pode utilizar qualquer um dos modais em qualquer uma dessas sentenças. No caso aqui do may, nós, quem sabe, vamos à praia se parar de chover. Então neste caso pode ser também o will. We will go to the beach, nós iremos à praia. We can go to the beach, nós podemos ir à praia se parar de chover. Second conditionals. Começamos com um exemplo. I never saw snow in my life because I live in a tropical country. Eu nunca vi neve na minha vida porque eu moro em um país tropical. Ou seja, para a gente fazer uma suposição, uma imaginação, nós podemos utilizar a second conditional para descrever este exemplo. If I lived in Canada, I would go skiing every winter. Se eu morasse no Canadá, eu esquiaria todo o inverno. O detalhe é que à esquerda da sentença, neste caso estamos utilizando um verbo no simple past e à direita um modal, neste caso o would. Beyoncé is not a boy, but she sings. Então a Beyoncé ela não é um menino, mas ela canta. If I were a boy, I think I could understand. Mesmo que seja em primeira pessoa, ela está utilizando o were. Isso só é possível nas second conditionals. Simple past e could, que seria a segunda condicional. Ou seja, se eu fosse um menino, eu acho que eu conseguiria compreender, eu poderia compreender. Outros trechos da música. I'd kick it with who I wanted and I never get confronted for it. Eu sairia com quem eu quisesse e jamais seria confrontada por isso. Dois modais aqui, então a abreviação do would, do could,
pode ser qualquer um dos dois. No caso, então, eu sairia com quem eu quisesse. Só pelo fato de estarmos utilizando o if, nós podemos interpretar o verbo como quisesse. Todas as condicionais, você pode também utilizar elas do modo invertido, deixando o if como palavra de ligação. Ou seja, revisando todas elas. I would travel the world if I were 20. He would give up smoking if he read more. I wouldn't hear if she called me. E I would have more options if I lived in a big city. O único detalhe é, não há necessidade de utilizar a vírgula, porque o if é uma palavra de ligação. Good afternoon. Good afternoon. A table for two, please. Hi, Lucy. Where are you? Hi, Meg. I'm at an Italian restaurant with Philip. We're waiting for a table. Okay, I'll call you later. Have fun. Thanks. Bye-bye. Agora, observe as palavras em destaque. As palavras em destaque nesse texto são exemplos de artigos indefinidos em inglês. Os artigos são palavras que precedem os substantivos, podendo determiná-los ou indeterminá-los. Em inglês, os artigos indefinidos são a e an, que significam um e uma.